vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, gente! Bom feriado para você que acompanha a nossa programação. Estamos começando mais um Vida e Saúde aqui na Rádio Novo Tempo. Obrigada pela sua sintonia. Eu sou sua mana de todas as manhãs aqui. Meu nome é Rose Andrade. Estamos começando esse programa que sempre traz muitas informações relevantes, importantes para a nossa vida, para que a gente encontre o equilíbrio, para que a gente viva melhor, com mais qualidade, faça a nossa família mais feliz, não é assim? Então vem participar comigo. Você pode acompanhar através do youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre borderline. Já ouviu falar? Sabe o que é? É transtorno, isso mesmo, personalidade, isso aí, tá acertando. Olha, mas se você não souber, não tem problema algum você contar pra gente assim, olha, não sei, nunca ouvi falar, tô curioso, porque a gente vai tentar, né, tocar nesse assunto o máximo de detalhes. Nós não conseguiremos esgotar o assunto, mas a gente traz muitas informações. Participa aqui com a gente, combinado? Grazi, deixa eu cumprimentar a Grazi mais uma vez aqui comigo. Oi, Grazi Donato! Oi, Rose! Bom dia! Tudo bem? Como é bom estar aqui com vocês mais uma manhã, tudo ótimo. Muito bom ter a sua companhia, Grazi, você que está sempre preocupada com a saúde, divulgando informações, ajudando as pessoas aí a terem mais qualidade de vida. Deixa pra gente seu contato. Claro, meu Instagram é @GraziDonato, o YouTube é a mesma coisa, quem quiser evoluir na vida saudável, me chama lá, né? Eu adoro receber o ouvinte, vai me falar um oizinho que eu vou adorar. Eu tô aqui imaginando a Grazi quando ela lê lá, olha, eu sou ouvinte da Rádio Novo Tempo, te ouço lá na rádio, é gostoso, não é? Essa proximidade, não é? Faço uma festa, com certeza, né? Porque ouvintes já são nossos amigos, né, Rose? É verdade, eu tenho certeza que o Raul tem o mesmo sentimento, os ouvintes já são nossos amigos, já são de casa, não é, Raul? Raul Souza, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rose, prazer estar aqui mais um dia. Feriado, né, Rose? Feriado é bom. Apesar que pra mim é tudo igual, viu, Rose? Que eu trabalho do mesmo jeito. Você trabalha no feriado? A gente aqui hoje, não é? Claro, preparado com muito carinho o programa para os ouvintes. Mas é bom que fica um clima, né? Um clima diferente, assim, no ar, no feriado. É verdade. Então, tô muito feliz de estar aqui. E sim, meu sentimento é de muita alegria. Quando o pessoal aqui da rádio, né? Dos ouvintes da rádio vão lá no meu Instagram, conversam comigo, me chamam. Hoje mesmo respondi alguns, então é muito gostoso. Muito legal, Raul, que bom. Deixa pra gente o contato, tá sempre chegando gente nova, essa família só aumenta, então o povo precisa passar lá para conhecer o seu trabalho. Você também trabalha com saúde? Sim, Rose, quem quiser emagrecer com saúde e de forma definitiva, me chama lá. Meu contato é Raul_Espaço Viva. Muito obrigada, Raul. Doutor César Vasconcelos aqui com a gente, nosso parceiro, apresenta o programa Equilíbrio na programação da Rádio Novo Tempo. Mais uma vez aqui com a gente, ele que é psiquiatra. Já há quantos anos, doutor psiquiatra? Exerceu por quanto tempo? Eu comecei a trabalhar em 1979, faz o cálculo aí. Olha, sou péssima de matemática, anos. Olha só. 40 anos o senhor aí, não é? Ajudando a transformar vidas também, compartilhando informações. Seja bem-vindo, deixa seu contato, deixa um contato para o ouvinte fazer uma visita? Tá, então, olha só, toda semana tem um artigo novo no meu site doutorcesar.com. Doutor por extenso, D-O-T-O-R, e César com S no final, não é com Z. doutorcesar.com, toda semana uma página e meia, viu, Rose? Não demora a ler não, né? Rapidinho, né? E também o canal do YouTube, youtube.com/claramenteNT. youtube.com/claramenteNT, o Novo Tempo ali. E os programas que eu apresento atualmente, esse do Claramente NT, são aqueles antigos, maiores, né? Com meia hora de programa. Os mais curtos, dentro do Vida e Saúde, youtube.com/Vida e Saúde NT.
Ok, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E a gente vai aprender bastante, viu, querido ouvinte? Como eu disse, você já ouviu falar sobre o transtorno de personalidade borderline? Já ouviu? Rose, ouvi. Rose, não ouvi. Pois é, a pessoa que sofre desse transtorno pode sofrer também, assim, olha, algumas mudanças no comportamento e mudanças extremas no humor. São pessoas que demonstram incertezas sobre quem são. Então eu convido você para a gente entender melhor isso. Vamos cutucar esse assunto aqui no programa? Manda recadinho através do 12 981510081 ou nos comentários da live pra gente bater um papo aqui. Você conhece alguém que é borderline? Você é borderline? Já foi diagnosticado? Quer ficar à vontade para compartilhar com a gente a sua experiência? Esperamos. É o tempo dessa música bonita que tá chegando, do Gabriel Tavella, Ele Mudará, e a gente já recomeça o nosso bate-papo. Te espero. Fugir de Deus e se esconder não leva a nada. Pra que pensar que não há mais o que fazer? Que Deus não tem mais uma chance pra você. A salvação está ao alcance de quem crê. Que Ele te salva se você se arrepender completamente com a fé em seu poder. Porque Ele sabe todos os seus planos, sonhos, suas metas. Entende a sua vida como se estivesse nela. E Ele sofre vendo seu chorar sem querer confiar que Ele mudará. Fugir de Deus e se esconder não leva a nada. Pra que pensar que não há mais o que fazer? Que Deus não tem mais uma chance pra você. A salvação está ao alcance de quem crê. Que Ele te salva se você se arrepender completamente com a fé em seu poder. Porque Ele sabe todos os seus planos, sonhos, suas metas. Entende a sua vida como se estivesse nela. E Ele sofre vendo seu chorar sem querer confiar que Ele mudará a sua forma de pensar, que Ele mudará o seu agir e o seu falar, que Ele mudará e a vida eterna lhe trará se nele confiar. Ele vai mudar a sua vida, restaurar. É só nele você confiar.
De volta, vamos lá. Olha só, acabamos de ouvir essa música boa do Gabriel Tavella, Ele Mudará. E já tem gente participando aqui comigo. Olha, a Miriam diz que, minha cunhada foi diagnosticada com borderline. Meu irmão sofre muito e agora tem 2 bebês para sofrerem também. Olha que difícil, hein, Miriam? Bom, eu já vou começar com uma pergunta, eu nem vou passar as participações para a Grazi, só para a gente entender aqui, porque tem a pergunta da Tayane, Leiliane, Maria de Lourdes, Rúbia, Laurinete, querendo saber, sabe o que, doutor? Todo mundo querendo saber a mesma coisa, não é? O que significa o transtorno de borderline? A gente já comentou aqui que é ligado à personalidade, mas dá detalhes na prática o que significa esse transtorno. Primeiro de tudo, temos que entender, existem vários tipos de transtorno de personalidade. Tem um borderline, narcisista, pegajoso, enfim, tem vários tipos. O transtorno de personalidade borderline também é chamado de transtorno de personalidade limítrofe. A palavra borderline, né, em inglês, significa fronteira, limite, né, limite entre uma área e outra. Então, o indivíduo que tem um transtorno borderline, ele está no limite entre a normalidade e a loucura, vamos dizer assim. As pessoas borderline, elas têm uma vida meio caótica, viu, Rose? São pessoas que têm uma desregulação emocional, está tudo desregulado na emoção dela, ela tem um raciocínio extremista, tipo 880, você gosta de mim ou eu odeio você, né? Então elas têm um humor muito instável, muito reativo, reage a qualquer coisa. Se você me olhou um pouquinho, piscou o olho, é porque tinha um cisquinho no seu olho, eu já interpreto, o que tá fazendo? O que tá me olhando desse jeito, né? Então, uma pessoa que tem problemas com a identidade, tem uma tendência ao comportamento briguento também, pessoas irritadiças, né? Interpretam tudo como contra elas, manipulam muito, pessoas muito chantagistas, entendeu? Manipulam os relacionamentos, muitas vezes tem conduta suicida também, tem borderline que não aguenta com essa instabilidade emocional e acaba pensando em suicídio e tenta, né, o suicídio. Muitas vezes é uma tentativa meio ali que não é para se matar, mas é para, tipo assim, não aguento mais, mas deixa eu ver se eu apago aqui, tomando em vez de 1 comprimido por dia, eu vou tomar 20, né, e acaba, pode até dar certo, né, e acabar se matando. Mas o borderline em geral, então, é o seguinte: transtorno de personalidade borderline é uma pessoa que tem uma grave alteração do caráter dela e tem uma desregulação emocional importante, um raciocínio extremista e as relações com as pessoas são muito caóticas, né? Muita paixão, muito ódio, segura, solta, larga, é assim. Ô, Grazi, tô chocada. Nossa. Tô chocada. Nossa, esse assunto é muito sério. É muito importante a gente tocar nesse assunto aqui no programa. Quantas pessoas que acompanham a nossa programação, talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, não é? Sim, verdade. Também alguns ouvintes trazendo, né, questionamentos de como lidar, né, com essas pessoas. E, doutor, a gente queria saber o seguinte: quais são as causas que podem levar essa pessoa a desenvolver um transtorno? Oi, Grazi, tudo bem? Tudo bom, doutor? Tudo bom, né, Raul, também. O seguinte, realmente são causas, existe uma soma de fatores, né? Importante entender que o transtorno borderline, em geral, ele aparece mais no fim da adolescência e se concretiza ali no início da idade adulta. E geralmente persiste a vida inteira. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso aí, se tem jeito, se não tem jeito. Mas existe uma soma de fatores para as causas. Então, geralmente são pessoas que tiveram uma infância muito traumática, com vários tipos de abusos, né, como abusos sexuais, abusos emocionais, muitas vezes separação dos pais, uma predisposição genética. Mas é importante a gente pensar de que tem aquela característica, aquela coisa que alguns autores, até alguns cientistas, acham que pode ter algumas alterações metabólicas cerebrais que facilitariam, junto de abuso na família, junto de trauma, junto de separação de pais e tal, esse desenvolvimento dessa alteração do caráter, né? Mas são fatores, multifatores, né? Geralmente uma família bastante complicada. Agora, famílias complicadas também geram filhos que não são complicados, né? Então, ainda a ciência tem essas interrogações. Por que nessa família que teve complicação, abuso verbal, abuso sexual, separação, alcoolismo, aquela pessoa desenvolveu um transtorno borderline e o irmão às vezes não? Isso tem a ver com uma sensibilidade pessoal, uma predisposição genética aí.
Entendi. Doutor, o senhor já falou um pouquinho, mas queria que o senhor falasse um pouco mais como que é a vida, né, no dia a dia mesmo ali de uma pessoa com esse transtorno. É uma vida caótica, né? Eu estou lembrando aqui de um outro caso que eu conheço bem de perto, e a pessoa muda de emprego porque ela cisma que o chefe não gosta dela, né? Esse humor se altera muito, né? Como eu falei, uma hora está realmente muito empatizada com alguém, mas daqui a pouco essa pessoa já não dá toda a atenção o tempo todo, que a gente não consegue dar mesmo, né, para todo mundo. Ela já interpreta como desamor, então larga o emprego, passa puta para outro, né? Então no dia a dia tem essa oscilação de humor bastante traumática para a própria pessoa e para com quem ela convive, né? É importante dizer que a pessoa tem às vezes tem uma sensação de irrealidade, despersonalização. Esqueci de comentar isso. Mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Né? Mas o principal na pessoa, no dia a dia da relação com as pessoas, quem sofre de transtorno afetivo borderline, ela tem esse humor instável e reativo, né? Ela tem imagina um carro desregulado, né, que está falhando toda hora, desregula toda hora. Ela precisa, a gente vai falar mais na frente, ela precisa e pode aprender a desenvolver um pouco de como regular essa emoção. Gerenciar Essa emoção, né? Mas e a pessoa também, ela é muito impulsiva, a pessoa muito impulsiva, sobretudo no sentido de autodestrutiva. Né? Então a pessoa que trabalha um borderline, trabalha em uma empresa, então a sua impulsividade, ela gera a destruição de confiança, de relacionamento, e acaba sendo demitida, porque ela não conseguiu administrar a emoção. Eu estava lendo sobre isso, sobre a questão da impulsividade, queria que o senhor comentasse mais detalhes sobre isso. Por exemplo, a pessoa que é impulsiva, isso, por exemplo, se ela pode jogar essa impulsividade na direção, então ela sai dirigindo desesperadamente. Se é na comida, ela vai e come até se sentir mal. É tudo muito extremo. Ela é 100% emocional, é isso? Na verdade, o borderline é como se fosse uma criança num corpo de adulto. Né? Uma criança que não sabe lidar ainda bem com seus impulsos, o que é normal numa criança, né? As crianças têm essas características, né? Então são indivíduos que eles afastam aqueles de que eles mais precisam, né? O borderline. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que ele precisa do afeto e companhia dessas pessoas, elas criam manipulação, se torna cruel e acaba perdendo. Aí depois, eu vou acabar com a minha vida porque perdi aquela amizade, mas ela criou essa situação tensa, né, agressiva com os outros. E essa impulsividade pode ser realmente com várias coisas, como você falou, dirigir, comer, se relacionar, né? É uma coisa exagerada. Doutor, tem aqui a participação da Sônia, nossa ouvinte. Ela diz: só quem tem na família sabe, né, como que é difícil lidar, né, com essas pessoas. E a minha pergunta é se é mais comum em homens ou mulheres, se tem essa diferenciação de sexo ou não, pode afetar qualquer pessoa. Boa pergunta. O transtorno afetivo bipolar, ele atinge 2% da população em média. E é realmente mais comum em mulher. 76% dos casos. O bipolar acontece... ou borderline? O da borderline, desculpe. Okay. Borderline, eu troquei aqui. Não, o transtorno afetivo borderline, ele atinge 2% da população, 76% nas mulheres e 20%, olha que interessante, 20% na população carcerária, nos presos, né? 80% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline relatam que o casamento com seus pais tinham muito conflitos, 80%. Muitos dos borderlines tiveram negligência e abusos físicos e sexuais dentro da família, mas apesar disso, de 20% a 25% dos borderlines tiveram uma família bem estruturada. Então tem alguma coisa aí na cabeça desse indivíduo que, destrambelha, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, já que o senhor tocou na questão do bipolar. É muito comum a gente colocar tudo na sacola do bipolar ou então tudo na sacola do borderline, não é? Qual a diferença entre um e o outro? A diferença é importante. O transtorno bipolar, o nome está dizendo bi-2, dois polos. O indivíduo com transtorno bipolar, ele tem umas variantes. Tem indivíduo bipolar
Bom, primeiro, para ser bipolar, a pessoa tem que ter, no período da vida dela, pelo menos um episódio depressivo e um episódio eufórico, que a gente chama de episódio de crise maníaca. O que é isso? A crise maníaca é quando a pessoa fica acelerada, agitada, 1000 planos, tem um negócio chamado fuga de ideias, né? Ela dorme 3, 4 horas por noite, levanta, tá ótima. 5 da manhã tá ligando pros amigos para marcar o churrasco, não tem desconfiômetro nenhum, né? A pessoa bipolar na fase eufórica, ela gasta dinheiro sem saber se tem ou não, né? É um problema sério isso aí. Compra um monte de coisa, depois vai ver um monte de cobrança e tal. Então, na fase eufórica tem isso, a pessoa fica insônia, irritabilidade, importante, ideias mirabolantes, 1000 planos fora da realidade, comportamento de risco, né? Sai transando com qualquer um, anda a velocidade alta no seu carro. E se alguém da família vai dizer, você está acelerado, você está acelerada, vamos lá no médico, e se irrita, não, eu estou bem, eu estou ótimo, porque a pessoa está toda eufórica, ela acha que está tudo maravilha na vida dela, mas ela está totalmente alterada. Então, bipolar, ela tem um momento de fase eufórica, e depois ela pode se tratar e passar 2, 3 meses, 1 ano normal, depois cai num estado depressivo, né? Depois se trata e pode passar. Então, tem bipolar que tem, por exemplo, durante 5 anos, tem 2 crises depressivas, num ano e no outro, e tem 3 maníacas ou eufóricas, ou vice-versa, né? Mas para ser bipolar, tem que ter uma crise maníaca e uma crise depressiva. Depressiva é a depressão clássica, né? Não quer sair da cama, não quer tomar banho, não quer comer, não quer ver as pessoas e tal. Então isso é diferente, porque o borderline não tem essas 2 crises marcadas, né? Ela tem uma oscilação, está meio eufórica ali 2 da manhã, mas depois 3 já está triste, depois já está alegre, depois está brigando, depois está chantageando. É mais uma desregulação não assim tão acentuada como é no bipolar. Ok. Raul? A Carla, doutor, tá fazendo uma pergunta seguinte. Meu filho nunca teve problemas com abuso físico, ele não se mutila, não tem problema com a sexualidade, mas o restante ele tem. Pode ser borderline? Mas ele não entendi o final, Raul. Ele falou que o restante dos sintomas ele tem. Pode ser borderline? Olha, sabe, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, com os ouvintes de casa, né? Sabe que às vezes a mídia meio que colabora com muita etiqueta, né? Hoje em dia, existe talvez um exagero de diagnóstico, porque se tem um parente que está um pouco nervoso, um pouco excitado, um pouco eufórico, deve ser bipolar, deve ser borderline. Peraí, calma, pode ser uma pessoa que não encaixa, né, num diagnóstico psiquiátrico lá do DSM, né, que é o dos Estados Unidos, ou do CID do Brasil. Então, cuidado para não pensar que o filho está com um transtorno grave, embora possa ser uma questão de, olha, eu vou ser honesto, má educação dos pais, né? Pode ser falta de disciplina, pode ser falta de limite, pode ser uma coisa que acontece muito com os pais modernos, que é perder a autoridade sobre os filhos, né? Então os filhos crescem, né? Crescem no sentido até negativo da palavra. Agora, pode diagnóstico ser só o médico mesmo. Só o médico, doutor? Tem que ser no médico, tem que ter uns critérios ali bem definidos pelo CID, Código Internacional das Doenças, né? Mas eu não posso dizer que é borderline ou não só com esses dados aí. Vamos deixar a última pergunta para a Grazi no ar. Grazi, você faz a última pergunta desse bloco e a gente volta com a resposta depois do intervalo? Claro, sim. Olha só, a minha dúvida é o seguinte, a gente falou que tanta coisa, né, dessas pessoas, eu queria saber se quem tem esse transtorno pode ser uma pessoa perigosa. Opa, boa pergunta, a gente vai responder. A gente não, o doutor César Vasconcelos responde depois do intervalo. Eu não sei se há tempo pra gente falar da revista agora, produção. Vamos lá, olha, presente para você aqui na nossa programação, a revista Sentimentos, a ciência do existir. Você vai estudar sobre ansiedade, sobre depressão, como gerenciar os nossos sentimentos à luz da palavra de Deus, o que a ciência nos orienta, nos explica. Olha, só informação boa. Você pode pedir através do biblia.com.br, faz seu cadastro
cadastro, diga que ouviu aqui na Rádio Novo Tempo e você vai receber aí aproximadamente em 30 dias no território nacional de graça. A gente espera você. Aproveita o tempo aqui do intervalo para fazer o seu cadastro. Se ficar na dúvida, manda recado para o estúdio que a gente responde. Tudo bem? Intervalo, a gente volta já. Oi, gente, estamos de volta depois do intervalo, não é? Para a nossa segunda parte do programa, mas antes eu quero relembrar, você conseguiu dar ali, anotar pelo menos biblia.com.br? Eu quero te presentear com essa revista toda especial, Sentimentos, a Ciência do Existir. Nesse guia de estudo, você vai entender sobre os traumas e a saúde mental, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e principalmente como é que Deus se importa com a gente e nos ajuda a achar o equilíbrio, a buscar saúde, a buscar a cura, a buscar o equilíbrio. Você pode pedir, além do site biblia.com.br, pode pedir também através do WhatsApp da Escola Bíblica, 12 982 44 44 49. Vou repetir, WhatsApp 12 982 44 44 49. Você pode pedir. Não conseguiu anotar o número, Rose? Você falou rápido. Faz o seguinte, manda um recadinho aqui para o estúdio que a gente digita para você. No finalzinho do último bloco, a Grazi deixou uma pergunta no ar, não é? Tem gente entrando em contato com a gente dizendo assim, não sei lidar com essa pessoa. Pelas características, pelo que vocês estão falando aí, eu tenho em casa alguém com esse transtorno e não estou sabendo lidar. Então vamos lá, vamos retomar a pergunta da Grazi. Grazi? Vamos lá. O doutor falou aqui várias características, né, dessas pessoas e a pergunta é se esse transtorno pode tornar a pessoa perigosa. Boa pergunta, Grazi. Olha, sim, pelo fato de que o indivíduo borderline, ele tem, como eu disse, uma impulsividade muito grande, então ele tem episódios de ira ou de raiva de difícil controle. E esses momentos de raiva ou ira de difícil controle, a pessoa pode ter uma conduta de agressão contra ela mesma, aí vem a tentativa de suicídio, né? Ou pode agredir alguém, né? Jogar um objeto, sei lá, e machucar. E também, pelo fato de que pessoas borderline, elas muitas vezes abusam de substâncias, então, sob o efeito das substâncias, elas podem cometer realmente alguns atos violentos, né? Ok, retomando então aqui nosso papo, gente, estamos conversando sobre o transtorno borderline e vamos dar continuidade. Doutor, a gente comentou muito sobre a questão explosiva, não é? Explosiva das pessoas, agridem fisicamente o outro, maltratam o outro, mas pode ter algum outro perfil contrário? Pessoas que não fazem, mas elas guardam e se destroem ou não? Sempre vai ser essa característica explosiva? Se for borderline, sim, o borderline não consegue porque tem pessoas, sim, você tem razão, tem pessoas que são muito reprimidas na sua emoção, pessoas que têm dificuldade de expressar seus sentimentos, mesmo até de uma forma mais forte, né? Como os coléricos, por exemplo, mas os coléricos não são borderline, é uma característica de temperamento mais de soltar os cachorros, vamos dizer assim, né? Como se diz na gíria. Agora, não existe um borderline que fica guardando, porque não consegue guardar. Né? O borderline está sempre extravasando a sua impulsividade, a sua ira exagerada, a sua manipulação. Então, não consegue. Pode até tentar, vamos dizer assim, segurar, mas é muito difícil. Ele tem que soltar, tem que estar interagindo com alguém de uma forma destrutiva em geral, né? Raul? Legal. Doutor, tem uma participação aqui da Jussi Lobo dizendo: bom dia, eu sou borderline e não tenho muitos sintomas, não sou agressiva. Estou me tratando há 2 anos com a mesma psicóloga e a mesma psiquiatra. Melhorei bastante, não me mutilo há 10 meses e não tentei mais o suicídio depois que comecei o tratamento. Procuro sempre me informar sobre o meu transtorno, porque eu também quero me ajudar. Obrigada por nos orientar com suas explicações. Minha pergunta, doutor, a pessoa que se mutila, necessariamente, ela é borderline? Que se mutila? Boa pergunta. Não, Raul, não. O borderline pode se mutilar.
Também nem todo borderline se mutila. Agora, muitas pessoas que se mutilam não tem nada a ver com borderline, né? Geralmente, automutilação, que é típico de jovem adolescente, mais menina do que menino, a automutilação ela serve como uma maneira de anestesiar a dor emocional que a pessoa não está conseguindo administrar. Ou seja, quando a pessoa geralmente se corta, né? Corta com gilete, ou se queima, né? Ou bate a cabeça na parede. E são formas de automutilação. Então, a automutilação, a pessoa que faz isso, ela tem uns conflitos emocionais, tem umas angústias, tem uma tristeza, tem um vazio interior que ela não está conseguindo pensar nisso, não consegue olhar objetivamente essa dor emocional. Então, quando ela se corta, ela se fere na pele, ela se concentra na dor da pele, né, do corpo, e meio que esquece a dor emocional. Seria meio correspondente como o dependente químico que vai cheirar cocaína porque ele não quer lidar com a frustração, né? Então a pessoa vai se cortar, vai se ferir porque ela não está sabendo como lidar com aquele conflito emocional que ela está tendo. Então é menos pior lidar com a dor física pela automutilação e as cicatrizes que ficam do que lidar de frente, de cara com a sua dor emocional. Então, mas realmente, muitos automutiladores, talvez, eu não posso dizer se estatisticamente, mas talvez a maioria, não são borderlines. A produção está perguntando uma questão que não pode faltar, não é? O tratamento. O tratamento do borderline, você diz? Isso. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui, Rose, para o público de casa entender o que passa. Alguns exemplos que eu vou dar aqui, e falo em seguida de tratamento, do pensamento do indivíduo borderline. Olha só o que borderlines pensam, né? Aliás, Raul, você só voltando àquele ouvinte aí, né? Aquela ouvinte, realmente pode ter borderlines mais exuberantes e menos exuberantes. Então, tem indivíduos que têm um transtorno afetivo borderline que são mais amenos, vamos dizer assim, né? Não são tão... É igual a esquizofrenia. Você tem uma esquizofrenia catatônica. Você tem uma esquizofrenia catatônica, fica quietinho no canto dele ali 10 horas. E tem outro que está andando pela rua, pela praça, gritando e curando todo mundo com seu delírio místico, né? Agora, olha só, pensamentos de pessoas borderlines, né? Uma pessoa fala assim: eu tenho que ser amada por todas as pessoas importantes na minha vida o tempo todo, senão isso significa que eu sou desprezível. Percebe essa forma de pensar extremada, né? Outro tipo de pensamento borderline: eu odeio quando as pessoas não me dão atenção. A pessoa é muito extremamente sensível em relação a isso. Outra maneira de pensar do borderline: eu não tenho controle sobre meus sentimentos e sobre coisas que faço em consequência do que eu faço. Então ela está dizendo que ela não tem controle. E um outro exemplo, o último aqui, uma pessoa borderline falou assim: quando eu estou sozinha, eu me torno ninguém e nada. Então você vê, é um auto-ataque muito autodestrutivo, né? São formas de pensar negativo do borderline. Agora, o tratamento de uma pessoa borderline envolve medicação, porque muitas vezes a pessoa está numa fase muito deprimida, com ideia suicida, então vai precisar talvez de um antidepressivo, vai precisar de modulador do humor, que a gente chama, né? Às vezes vai precisar de um medicamento mais... a gente chama de neurolético, um antipsicótico, talvez em dosagem mais baixa, para ajudar o descontrole emocional intenso. Então, o psiquiatra que vai ter que avaliar se você tem um parente que está ouvindo o nosso programa e que parece que está com transtorno afetivo borderline, precisa encaminhar para um psiquiatra. Não é questão primeiro de psicólogo, não. É o psiquiatra que vai avaliar a necessidade de um medicamento inicial para o controle desse mundo caótico emocional. Também, aí entra a psicoterapia, claro, com psicólogo, né? Para essa pessoa aprender a checar seus pensamentos exagerados, poder perceber que está manipulando, que alternativas existem para ter um comportamento mais saudável. E também orientar a família, que a família precisa saber como lidar com um indivíduo desse, né? Então, se uma pessoa borderline se esforçar para analisar a tendência doentia que tem,
de pensar, de sentir. Se ela estiver disposta, né, a olhar, poxa, eu tenho um problema mesmo. Cara, minha vida está um caos, né? Olha, já saí de 3 empregos em 2 anos, já saí de 3 relacionamentos. E o que está acontecendo comigo? Então, quando o borderline começa a ter essa autoavaliação, essa autocrítica, então ela começa a ter chance de melhorar com a ajuda do tratamento, entendeu? Mas ela tem que ter essa primeira avaliação e perceber que precisa de ajuda. Eu tava pensando aqui, Grazi e Raul, não é? Porque quem convive com borderline, se não buscar ajuda, adoece também, doutor. Sim. Adoece, a pessoa não buscar ajuda. Você imagina um marido que tem uma esposa borderline, não é isso? Como que vai ser? Como é que vai ser esse comportamento? Aí a gastrite, o estresse, até depressão, até destruição do próprio relacionamento aí. Isso. Não é? Sim. Inclusive, Rose, é a pergunta de uma ouvinte aqui da Bernadette. Ela fala assim que ela gostaria de saber como lidar com uma pessoa assim, porque ela tem uma neta com esse transtorno e ela não sabe como agir com ela. Na prática, então. Deixa eu só complementar a pergunta, que é curiosidade. A pessoa também que convive precisa de uma psicoterapia? Boas perguntas, viu, Raul e Grazi? Primeiro, a pessoa tem que ter muita paciência, né? Tem que ter paciência para lidar com um familiar que está na mesma casa que é borderline. Segundo, tem que ter mão firme. Mão firme e entender que essa pessoa, um dos defeitos de caráter é a manipulação, né? E não cair nessa manipulação. Um terceiro aspecto é a mão firme ser praticada no sentido de eu vou com você no médico, você precisa de uma ajuda, vamos lá com você. Muitas vezes o borderline não vai querer, né? Não, que eu sou assim, não porque a vida é assim, não porque você é tal, e fica jogando a culpa no entorno, né? Na família, na sociedade, enfim, Deus e tal. Mas o familiar, então, paciência, mão firme, entender que aquilo é um transtorno e não cair na manipulação. E realmente vigiar, porque se a pessoa estiver muito alterada, pode ter tentativa de suicídio, aí tem que levar realmente no profissional, né? Para poder receber essa ajuda aí. Raul, você tem uma pergunta? Olha, tem uma pergunta que eu gostaria aqui de fazer. É o seguinte, se a pessoa, doutor, que está ouvindo, ela se identificou aí com as características do borderline, qual que é a primeira coisa que ela precisa fazer? Ela percebeu que ela tem alguns sintomas... Isso, algum ouvinte nosso agora está acompanhando, ficou preocupado. Primeira atitude. Primeira atitude é você procure um profissional na sua cidade para ter uma consulta de avaliação, né? E esse profissional é um psiquiatra. Então você procure um psiquiatra para poder avaliar e ver se realmente o diagnóstico é esse, porque às vezes pode não ser, né? E também não é fácil ter um diagnóstico de borderline logo numa primeira consulta. Às vezes tem que ter 2 consultas, tem que ter mais informações. Às vezes na primeira consulta a pessoa vai sozinha, então é importante ter um familiar que possa ir em algum momento junto, porque a gente como psiquiatra, né, muitas vezes atendendo uma pessoa sozinha, ela traz só um lado da questão. Então é importante a gente ouvir alguém que convive junto para poder tentar fechar um diagnóstico correto, né? Mas, em primeiro lugar, realmente é isso, procurar uma consulta médica para uma avaliação. Doutor, uma pessoa que... Desculpa, só emendando, Rose. Claro. Geralmente, doutor, a pessoa que tem esses sintomas e tal, ela vai procurar... Geralmente a pessoa vai procurar ou ela fica mais na negação, assim, e aí precisa de alguém da família percebendo para levá-la, para falar com ela? Ou geralmente a pessoa é consciente? Sim. Não, tem muitos borderlines, Raul, que procuram ajuda espontaneamente, graças a Deus, né? E geralmente acontece quando elas já viram que perderam tanta coisa na vida, entendeu? Rompeu o relacionamento, rompeu o casamento. Aí quando às vezes chega no fundo do poço, a pessoa geralmente para e pensa, cara, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de ajuda. Eu nunca quis procurar, mas agora eu vou procurar ajuda. Então, feliz é o borderline que procura ajuda antes de chegar no fundo do poço, né? Porque o fundo do poço pode ser coisa diferente para pessoa diferente.
Fundo do poço pode ser perda do emprego, pode ser perda da guarda dos filhos, pode ser divórcio, pode ser overdose, vai para UTI no hospital, né? Mas, felizmente, muitos borderlines, quando sentem que a vida está bastante caótica, como eu disse, então decidem procurar ajuda, né? Claro, aí nessa ajuda vem todo aquele drama, né, mas eu sou assim porque eu não sei o quê, mas procurou ajuda. Se a pessoa borderline deu o primeiro passo, procurar ajuda, 50% do tratamento já está encaminhado, porque né? se a pessoa não reconhece, não é, doutor? Que não, como vamos buscar cura de algo que eu não me entendo adoecido, não é? Exatamente. Agora, é muito importante, assim, eu queria colocar ainda a questão de tratamento. Para um borderline melhorar, eu vou falar 6 coisinhas rápidas. Primeiro, admitir que tem esse problema de personalidade, né? Em algum momento, essa pessoa vai precisar pensar, parar de ficar acusando os outros, né? E dizer, eu tenho um problema aqui que é meu. Então, primeiro, admitir isso. Segundo, procurar, como eu disse, né, ajuda e receber ajuda para mudar. Um terceiro aspecto é entender e perceber que existe forma distorcida de pensar na cabeça desse indivíduo, baseada em crenças errôneas que ela criou, né, desenvolveu, talvez por ter sofrido num lar muito abusivo. Porque quando a criança vive num lar muito abusivo, a tendência da criança é achar que ela está errada. Então ela se acha um zero à esquerda, ou se rebela ou se anula, né? Então, repetindo, admitir que tem um problema. Segundo, procurar e receber ajuda. Procurar e receber, né? Porque ele pode manipular, o borderline pode manipular e parar com o tratamento. Aí recai, entra no mundo caótico de novo, aí volta de novo. Então tem que receber. Entender que pode existir essa maneira errada de pensar. Aprender a cultivar o conceito de que precisa desidealizar as coisas, aceitando que a perfeição a gente nunca atinge. Porque lembra que eu falei? O borderline é muito de 880, né? Eu te amo loucamente, vou lá no Monte Everest para pegar uma flor para você, né? Ou um pedaço de gelo, e ao mesmo tempo te odeio, quero te matar. Então, é possível aprender a lidar com essa emoção. Um penúltimo é olhar os erros cometidos involuntariamente como momentos para aprender, em vez de se depreciar e se angustiar. Então percebeu que ontem fez uma besteira de novo por causa da conduta bipolar, em vez de falar assim, poxa, que droga, tá vendo? Eu tô indo no psiquiatra, tá adiantando nada. Ei, para com isso. Tá adiantando sim, só que a mudança não é radical. Foi psiquiatra uma vez, agora já tá nota 10. Não, vai ter recaída, né? Sobe 3 degraus, desce 2, sobe 4, desce 1, mas tá subindo, né? E, finalmente, aprender a se permitir ter momentos de relax, de lazer, de desfrutar alguma amizade, não destruir as amizades. Muito bem, eu acho que a última pergunta fica para Grazi. Então, Grazi. Sim, então, doutor, o senhor falou em várias coisas do tratamento e acho que ficou uma pergunta, assim, aquela que não quer calar, que é sobre a cura. Existe cura por esse transtorno ou só o controle mesmo da doença? A pergunta que geralmente se faz no mundo da medicina, né? Cura é um processo, né? Cura é um processo. Existe cura no sentido de processo, ou seja, tem o borderline ou qualquer outra pessoa que tem sofrimento mental tratável, né? Tratável, que vai precisar da vida inteira para ir aprimorando. Então, o borderline também, ele vai precisar a vida inteira para ir melhorando e amadurecendo. E pode amadurecer? Pode. Eu conheço casos, sim, de pessoas que têm tratamento, fizeram tratamento, estão em tratamento e vão melhorando, vão aprendendo a sair desse mundo caótico aí. Então é mais uma questão, não é cura assim de nunca mais vai ter um rompante emocional, mas esse rompante vai ser menos frequente, vai ser menos intenso, vai ser menos destrutivo e vai diminuir na vida dela. Muito bem, gente. A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Nós vamos agora ouvir uma canção bem especial para você, na voz do Dilson Castro, Pedro Valença e Jefferson Pilar. A canção é Meu Milagre Sou Eu. Vamos ouvir? Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou.
sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, mudando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. Sobre a minha mesa vou encontrar. Muito bem, acabamos de ouvir com Dilson Castro, Pedro Valença e Jefferson Pilar, Meu Milagre Sou Eu. E eu quero aproveitar e oferecer para você, mais uma vez, uma revista, um guia de estudos chamado Sentimentos. Como a gente pode gerenciar, à luz da palavra de Deus, as nossas emoções, o que a ciência diz sobre ansiedade, sobre depressão, sobre toque, síndrome do pânico e tantos outros problemas que atacam o nosso coração, não é? O nosso sentimento, as nossas emoções. Peça através do biblia.com.br, só não esqueça de dizer que você ouviu aqui na rádio. E esse material que eu estou te oferecendo aqui, esse guia de estudos, é de graça, tá bom? Para você curtir. Aproveita que hoje é feriado, você vai estar mais tranquilo em casa, digita lá biblia.com.br. Muito bem, doutor César Vasconcelos, o que fica do programa de hoje aí para o nosso ouvinte sobre esse transtorno de personalidade? O que fica é que tem jeito de aprimorar
O que fica é que tem saída, sim. Se você está escutando o programa e você se classificou, se encaixou no transtorno bipolar, borderline, né? Não bata o martelo dizendo para si mesmo que não tem jeito. Tem jeito sim de mudar, tem jeito de melhorar, tem jeito de aprimorar. Então procure ajuda. E interessante, Rose, para terminar, a Bíblia fala nos evangelhos que Jesus curava um monte de tipo de problema de saúde, né? E não sei qual dos 4 evangelistas, se é Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez Lucas, que era médico, né? Coloca um detalhe, ele curava, e ali são nomeadas vários tipos de comportamentos alterados. Os lunáticos, chamam lunáticos, né, que são os psicóticos, os possessos, os doentes de doença física, como atrofia, etc, etc, etc. Então, quer dizer, Jesus ele também curava as pessoas que tinham transtornos mentais graves, como é o transtorno borderline. Então, você pode recorrer também à área espiritual da vida para ter força de Deus e ir vencendo esse sofrimento. Obrigada, doutor, pela passadinha aqui, por essas explicações, por essa palavra de esperança para o nosso ouvinte. Quero agradecer a participação da Grazi também. Grazi, o que você achou do programa? Ai, Rose, incrível, aprendi muito, sabe? E ficou aquela questão da empatia, né? Como que a gente deve entender as pessoas e olhar para elas assim com bons olhos e ajudar na medida do possível. Foi muito bom. Deixa pra gente a sua rede social, pra gente encerrar. Minha rede social é @grazidonato no Instagram e YouTube é a mesma coisa. Tô esperando você, ouvinte, lá. Beijo. Beijo, até amanhã. Até amanhã não, né? Até segunda-feira, não é isso? Você, Raul, o que fica do programa de hoje? 20 segundos. Eu quero finalizar aqui com um comentário da Edviges, que diz assim: eu amei esse programa, muito boa explicação, eu me identifiquei com muitas dessas características, mas não sou agressiva nem me corto. Agora não suporto frustrações, rejeição é o fim do mundo. Vou agora controlar minhas emoções. Minha rede social, Rose, um abraço aí para Edviges, é Raul_espaço Viva. Muito bem, obrigada, Raul. Na verdade, a gente volta amanhã, gente. Olha, o feriado tá deixando a gente meio confuso aqui, não é? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, queridos. Obrigada, querida audiência da Rádio Novo Tempo. Muita vida e saúde para você. A gente segue com a programação.